Olá, Ana. Olá, não Tudo sei bem? tudo bem, bom dia. Foi um bocadinho difícil aqui a Ah, introdução? ouvi um bocadinho da introdução e agora estava com, com alguns problemas porque o teu convite não chegou cá. E então Ok. fui eu que pedi para entrar. Exatamente. Portanto, nós resolvemos aqui isto, não é? Exatamente, sim. Em primeiro, eu quero agradecer-te por estares aqui um bocadinho à conversa connosco, porque eu sei que também é uma gestão para ti, porque lá está, estamos numa fase de adaptação, mais uma vez, Uhum, em uhum. que temos a parte da escola e temos a parte das crianças, portanto, eu agradeço-te, por isso que também o Sim, conversar eu não tenho essa parte, eu não tenho essa parte das depois. crianças, felizmente. Quer dizer, felizmente e infelizmente. Eu acho que se passa melhor com crianças, acho que elas são uma distração muito boa, mas depois acho que deve ser de uma exigência tremenda. Mas eu não tenho isso. Mas sim, acho que Mas já vivemos todos. sabe, as tuas clientes se calhar também passam por isto, portanto nós também temos de nos adaptar depois um bocadinho aos clientes, não é? Já entrando nessa parte. E foi por isso também, deixa-me só dizer aqui, que o conversário era às 10h10 e agora passou a ser às 11h10. E foi precisamente por essa questão, porque há aqui um tempo de 1 hora em que depois da telescola há um apoio às crianças, portanto isto também porque do outro lado também com certeza há Uhum. empreendedores que têm de dar este apoio e assim também podem estar aqui um bocadinho connosco, não é? Boa. Ana, vamos começar? Vamos, claro que sim, é uma conversa, não é? Eu fiz Claro café. que sim. Eu Claro fiz que sim. café. Eu levo as coisas muito a sério. Quando é uma conversa, tem que ter café. Uma conversa é uma conversa. Sim, Então, sim. Ana, olha, eu conheci-te através da tua página do Instagram, não é? Mais concretamente, e eu comecei, portanto, comecei a acompanhar o teu trabalho porque tu estás ali voltada para a parte da decoração, pelo menos agora aqui. Já vamos lá chegar, mas Uhum, uhum. então a tua forma de comunicar cativou e resolvi convidar-te para estar aqui neste conversário porque achei e senti que tinhas qualquer coisa para partilhar a mais. E entretanto descobri que realmente tens muito mais para partilhar do que aquilo que aparentemente poderias ter. Obrigada. Então vamos começar pelo início. Quem é a Ana Ok. e como é que tem sido este percurso da Ana como empreendedora, no fundo, e como pessoa, não é? Desde a fase em que a Ana tem de escolher um curso, como é que tem sido o teu processo? Sim. Então, olha, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu gosto muito deste formato dos diretos, adoro. Acho que é o formato que eu mais gosto. Obrigada. Fiz para aí tipo 3, portanto estou mega, tipo, não sei, isto é-me confortável, sabes? Eu gosto mesmo muito do direto. Um, e portanto, muito obrigada, fiquei muito contente e é bom nós chegarmos às pessoas através daquilo que nós vamos escrevendo. Eu defendo muito isto, que a rede social é social e deve ser social, e portanto é para conversarmos, não é para estarmos ali só a mostrar, porque se tivéssemos, era um diário para nós, não é? Exatamente. Nada contra quem o faz, mas eu gosto mesmo é desta partilha. Uh, e portanto, olha, a pergunta que tu me colocas é assim, tipo, muito grande, mas eu diria que a Ana é uma miúda com muita sorte, com algum trabalho para a sorte que tem, porque tudo nesta vida tem muito trabalho por trás. Mas tenho assim a sorte de ter uma família mega estruturada e mega apoiante de tudo aquilo que eu vou decidindo fazer. E uma estrutura de amigos também. E isto foi sempre assim ao longo da minha vida, ou seja, eu sempre tive muita sorte naquelas questões mais, sabes, que Do nós. apoio, não é? Do apoio, da estrutura, da segurança, daquela Uhum. confiança. Sim, sim, eu acho que isso é muito importante. Eu estudei psicologia, já vou contar, e eu acho que isso é muito importante e isso definiu-me muito enquanto pessoa. Mas realmente, depois, quando cheguei ali o 12º ano, para mim foi tudo tipo, de repente eu não tinha rede. E não tinha rede porque eu tinha que decidir e eu não me conhecia para me decidir. Eu acho que sempre fui muito madura para a minha idade, as pessoas diziam isso. E de repente eu percebia que não, eu não queria escolher uma coisa tão definitiva como para a vida toda. Isso fazia-me imensa confusão. Eu era muito boa aluna, uma aluna bastante razoável, muito boa aluna não gosto de dizer, mas sim, Sim, ou sim, seja, mas claro, era uma aluna, a minha média dava para todos os cursos, tipo, claro. do meu agrupamento, e portanto, pronto. E então a questão foi mesmo, tipo, para onde é que eu vou? E entretanto, a minha família toda é de saúde, eu sabia que não queria ir para essa área, mas para onde é que eu vou, não é? Pronto, e nunca tive pressão, por isso é que eu digo que sou muito sortuda. Mas ao início foi muito difícil decidir. Então eu saltitei entre até chegar à psicologia. Eu primeiro tive a educação básica com vertente de língua gestual
e depois estive em turismo e só depois em psicologia. E todas as transições foram língua gestual, porque eu sempre tive um fascínio muito grande pela língua gestual e acabei por ir tirar, e portanto eu tenho o terceiro nível de língua gestual e é uma língua que eu gosto muito, e que acho que todos nós devíamos saber, porque é maravilhosa. Sim. E pronto, e depois entretanto foi um saltitar entre alguma coisa que me fizesse sentido. E a psicologia foi sugerida pela minha mãe, e do género, pá, tu não sabes o que é que tu queres, vamos assumir que não sabes. Ana, é que não sei se tu partilhas isto comigo, mas a verdade é que mesmo chegando, tu tens 30, eu tenho 37, eu acho que isto é um processo contínuo, porque Uhum. aquela ideia de que escolhes uma coisa e é para sempre, eu acho que está cada vez mais obsoleta. Não quer dizer que nós não tenhamos sempre uma base, sim, mas depois acho que aquele processo de Pois, aprendizagem. a grande questão é saber isso aos 18, não é? E não achar estranho aos 18. E mais do que isso, é pôr-nos isto em 2007, 2008. Sim, Era sim, muito diferente a coisa, não é? Nós escolhíamos mesmo uma coisa para. E eu tinha muito esta ideia, até porque em casa era isso que eu via, não é? Ou seja, claro. eu via pessoas com uma estrutura profissional efetiva, não é? Era Portanto, certo, era aquilo. e depois eu tinha uma coisa que me complicava um bocadinho a cabeça, que era eu sempre quis esta coisa, eu sou casada e eu sempre quis tipo família, sempre. Portanto, eu não queria o outro lado em oposição, sabes? Que era aquele lado um bocadinho mais aventureiro. Eu cheguei a fazer, por exemplo, um voluntariado internacional e achei mesmo que na altura tipo, ia tirar assim tipo 2 anos sabáticos e que ia tipo para o voluntariado, porque gosto muito da causa humanitária. Mas depois aquilo não me preenchia, porque eu preciso muito deste aconchego de família. Claro. Então andei ali um bocadinho, sim, Andavam ali os valores, não é? Os teus valores andavam ali também na. sim, sim, Tens- mas foi um período muito feliz mesmo. Ou seja, eu digo isto, estas mudanças de curso foram sempre coisas muito boas e felizes para mim. Uhum. Foi sempre muito apoiado pela minha família, foi sempre muito apoiado pelos meus amigos e, portanto, eu nunca me senti a ter Portanto, nada. mesmo a tua família ser importante de áreas que são. Pronto, já é aquilo, eles sabiam o que queriam, Sim, aparentemente, ou não é? seja, por exemplo, o meu irmão trabalha numa farmacêutica, portanto, ok. O meu pai, hospital, é técnico de Sim. análise e depois tirou a medicina, portanto, a medicina legal, e portanto, ok. A minha mãe, professora de biologia, portanto, sabes? Era Mas lá tudo está, mas igual. não foi isso que os impediu de te apoiarem neste Não, processo. nada. Nada, olha, eu quando entrei no meu primeiro curso, um, eu saí depois, passado para aí 2 meses, porque eu tive um convite para fazer um intercâmbio na Grécia. E eu fui, e depois quando voltei já não quis voltar para a faculdade, eu sabia que já não era ali. E então fui trabalhar para uma loja. E a minha mãe incentivava-me imenso. A eu subir dentro da loja e ser gerente se eu quisesse. Sabes, eu era, ou seja, eu nunca senti, nunca na minha família, ou seja, o preconceito, se houvesse, era meu, porque eu era a boa aluna, eu sempre tive boas notas e de repente eu não sabia o que eu queria fazer. E portanto foi mais um choque comigo, sabes? Do que Claro. propriamente com outras coisas qualquer. Não, isso não existiu. E, portanto, acabou por ser sempre muito fácil fazer Essas essas escolhas. transições, não é? Escolhas. Essas coisas. Sim, foi sempre muito fácil, porque foi sempre muito apoiado. Exato. Diz-me uma coisa, Ana, tu, portanto, há aí essa parte onde tu fazes a formação superior em psicologia, não é? Depois, entretanto, tu começas a trabalhar na área da psicologia. Sim, aquilo que aconteceu depois eu fiz a minha licenciatura no ISCTE, que é uma vertente mais organizacional, porque eu achava que era isso, nunca me vi em clínica. E depois, quando tive psicopatologia no terceiro ano, eu adorei clínica. E a psicopatologia bateu ali com eu fazer voluntariado numa clínica psiquiátrica em Lisboa, porque lá está, foi o ano em que eu fiz voluntariado internacional também, e Uhum. portanto, no voluntariado internacional, nós éramos convidados a fazer primeiro o nacional, e portanto eu tive 2 anos a ser voluntária numa clínica psiquiátrica, adorava, Mas, e não, adorava, e então pensei, ok, psicopatologia também adoro, então clínica, ok? E foi aí que eu pensei, e aí eu achei mesmo que tinha a certeza. Eu achei mesmo que era aquilo. Portanto, depois fui para o mestrado de clínica e tudo mais. E depois fiz o meu estágio curricular, que durou imenso tempo,
porque se estendeu. Fiz numa área muito gira, com grávidas, com numa associação muito bonita, que guardo grandes recordações. E depois bateu ali na zona, no ano em que casei, em que queria a minha independência total, em que o João estava a perseguir os sonhos dele. E então eu senti logo ali que não é por aqui. E ali, mas ali eu sempre tive muitos blogs. Ou seja, eu sempre tive isto tudo com blogs, com escrita. E então eu senti... Portanto, tu estiveste sempre ali em paralelo à profissão que até estavas a gostar, não é? Daqueles moldes em que estavas a fazer, mas ao mesmo tempo havia ali um bichinho, não é? Que te fazia ter os tais blogs, fazia ter ali a parte da escrita, portanto, continuavas ali num... Sim, aliás, eu fiz outro direto com uma outra rapariga e ela perguntava-me porque é que eu gostava tanto de redes sociais. Eu adoro redes sociais. Eu adoro redes sociais desde que eu me lembro que sou gente. Ou seja, desde que elas existem. Tipo, eu lembro-me do Mirk, imagina. E lembro-me de coisas assim. E eu tenho imensos amigos que fiz, tipo, no i5, numa coisa que era o Fotoblog, eu não sei se te lembras. Não. Era tipo assim, e eu guardo essas amizades, ou seja, foi muito engraçado porque no outro direto eu falei de algumas coisas e depois as pessoas foram entrando, algumas dessas pessoas. Exato. E portanto, sim, então eu tive sempre esta parte dos blogs e do pesquisar muito, das coisas bonitas, sabes? Do organizado, do visualmente apelativo. Fotoblog Power. A Margarida, eu sabia que a Margarida Não, conhecia. não conheço. Esse não conheço, estou um bocado atrás. Sim, era basicamente, imagina, um blog, só que vivia mais de fotografia. Pois. Era, Tipo, ok. Ana, diz-me uma coisa, tu tinhas essa, portanto, estavas na psicologia, como é que de repente da psicologia tu passas para este projeto que tens agora? sim. Se não há aqui um intermédio, não sei se há aí um intermédio. Eu trabalhei sempre depois na área de saúde, ok? Eu trabalhei para aí 3 anos e meio na área de saúde. E tive sempre bem, no último emprego então eu estava ótima, tipo, eu adorava tipo, as pessoas, adorava tudo, não adorava aquilo que fazia, pronto. Mas eu conto muito mais o ambiente do que aquilo que faço, a verdade é esta. Sim, E então eu eu estava muito entendo. bem. Sim, muito mais. Eu conto muito mais o ambiente de trabalho do que. Eu posso estar a fazer uma coisa que eu adoro, mas se eu estiver num ambiente de trabalho que aquilo não funciona, eu tenho que me vir embora. Muito rapidamente. Mas há ali um momento em que tu percebes que aquilo realmente não te está a preencher, não é? Eu percebo isso, eu percebo o que acontece à minha volta é que eu tenho pessoas que me dizem várias vezes, tipo, tens que fazer qualquer coisa, tipo, eu tenho ideias, não é? E então é tipo, vai em frente, faz, não sei o quê, acontece. E eu é que me auto-saboto. E o que aconteceu em 2018 foi, o João esteve a viver em Boston, eu depois fui uma temporada para Boston, e em Boston, não sei se é nos Estados Unidos, mas em Boston, não é? Que foi onde eu estive, Sim. a cultura do empreendedorismo e a cultura do faz e do acontece e do é possível. O João esteve no MIT, portanto, era tudo muito, sabes, tipo, faz, acontece, não havia coisas Sim, difíceis. e tem outra coisa que nós não temos, que é, pelo menos a nossa cultura, deu errado já é um fracassado. Não, deu errado, faz outra coisa e tenta outra vez e anda, não é? Aqui é um bocado deu errado e agora escondes-te na tua concha e ficas ali Uhum. o resto do tempo. Sim, A sim, martirizar. e não conseguem perceber que é de muitas tentativas de erro, não é? Que se faz a coisa, não é? E então, de repente, isso abriu muito mundo. O facto de ter vivido também, o João esteve lá durante 7 meses, portanto, eu vivi durante 7 meses sozinha, depois fui lá passar uma temporada, portanto, sabes, tudo na minha vida nesse ano me deu muita liberdade. E então aí eu percebi, não, eu quero ter uma coisa minha. Só que E agora havia que escolher no meio de mil e uma ideias, porque eu sei que tu és como eu, e quando nós temos uma ideia por segundo, quase, depois já que fazer ali a triagem do que é que para onde vamos, pelo menos numa primeira fase, não é? Isto porquê? Porque eu quero só chegar a este ponto em que as pessoas normalmente agora veem os nossos projetos, o teu ainda vão ver outra coisa, mas vem um projeto no Instagram ou no Facebook ou até no site e dizem uau, está tudo bem estruturado, é isto. Só que muitas vezes para chegarmos àquele ponto há certas coisas que fomos fazendo e fomos deixando de parte, não é? Vamos aperfeiçoando até chegar ao ponto onde estamos agora. E se calhar vamos continuar a aperfeiçoar. E o que eu quero perguntar é isto, como é que depois, no meio dessas ideias, portanto, estás em Boston, estás ali
no meio daquelas ideias todas de empreendedores e de pôr em ação, como é que depois chegas à parte em que tomas a decisão de, ok, vou enverdar por este caminho nesta fase? Como é que começas aí a fazer a segmentação lá? Sim, eu sou a pessoa mais terra a terra que tu possas conhecer, apesar de ter uma ideia por segundo. Ou seja, aquilo que aconteceu muito foi não só as pessoas à volta a darem força, como eu a dizer que queria, ok? E depois disto foi, ok, então agora como é que se faz? E o fazer-se foi, eu não me vou despedir para o nada. Isso não acontece comigo, mesmo, não acontece de todo. Portanto, e dou muito valor a quem o faz, atenção. Aliás, a Margarida Besteira, com quem eu trabalho muito e sou amiga, fê-lo e eu adoro-a e ela é assim, mas eu não sou assim. Isso ia-me tirar completamente do chão e eu depois não ia conseguir fazer nada. Portanto, Claro. aquilo que fiz, e conto muitas vezes quando falam comigo, foi eu fiz, poupei para ter um ordenado fixo durante um ano e permitir-me estar um ano a sentir quem eu era e o que é que eu queria fazer, ok? Exato. Portanto, eu aliás, esse ano está a acabar agora, em maio, e aquilo que eu fui sempre dizendo foi, se eu fizer dinheiro até lá e se eu tiver rendimento, eu vou guardar para que esse ano estique. Tipo, ou seja, sempre, não vale a pena. E eu posso dizer que fiz algum, ou seja, neste momento eu já tenho clientes e neste momento eu já estou a fazer dinheiro, mas numa coisa completamente, não é oposta, eu não gosto de dizer oposta, mas é numa coisa diferente do que aquela que eu imaginei. Porque quando eu saí, eu tinha, ou seja, além deste fundo de maneio que eu tinha, tirei dinheiro para fazer um curso de organização de casa e investir nessa área. Isto porque era uma coisa que eu sentia que tinha de diferente das outras pessoas. Ou seja, a minha casa, eu arrumo coisas em caixinhas como a Mary Kondo desde que eu me lembro que sou gente. Tipo, a minha mãe comigo com isto. E, portanto, as minhas amigas vinham, diziam, comentavam, gostavam da minha casa, daquilo que eu decorava e, portanto, tudo E tu isto. começaste nesse processo, portanto, é um processo de autoconhecimento, que eu digo sempre isto. O empreender acho que é o processo de autoconhecimento maior que uma pessoa pode ter na vida. Portanto, tu também começaste a perceber aquilo que gostavas e ligá-lo com aquilo que as pessoas também iam valorizando em ti, não é? Então surgiu este teu projeto que estamos agora aqui, que estás aqui a fazer o direto. Sim, eu acho que sim. Eu faço psicoterapia, porque na altura dava psicoterapia, dava consultas de acompanhamento psicológico. Portanto, eu fazia psicoterapia, eu sempre gostei, eu venho de psicologia, e, portanto, isso para mim já estava um bocadinho, essa autodescoberta já estava um bocadinho feita. Nunca acaba. Eu Não. faço, continuarei a fazer sempre. E digo uma coisa que eu acho engraçada, que é eu faço porque sou saudável, porque tenho a noção de que não me conheço na totalidade e que mudo. Portanto, tenho que me ir conhecendo. Mas sim, ou seja, claro que sim, partiu sempre de uma autodescoberta minha, daquilo que eu fazia e fui fazendo aquilo que gostava. Na verdade foi isso, ou seja, a marca, eu acho que as marcas não nascem do nada, eu percebo aquilo que tu me perguntas, ou seja, quando as pessoas veem as coisas todas arrumadinhas e todas estruturadas, aquilo dá um trabalho muito grande antes, não é? Até de autoconhecimento, obviamente que sim, mas eu mentia se eu dissesse que as minhas marcas começaram de forma destruturada. Tanto Ana Conceiro Pires como o Grito, que é aquilo que vamos falar a seguir, nasceram até por necessidades que vieram ter comigo, ok? Eu pus-me à disposição e libertei-me de várias coisas. Quando eu me despedi, eu sabia que me estava a libertar para criar a oportunidade na minha vida para as coisas surgirem. E isto não tem nada de poético ou de místico, nada disto. É mesmo a verdade. Porque quando tu te despedes, não é? Quando tu tens tempo, tu estás atenta, é normal. E portanto, e estás mais tipo, bora nessa, não é? Portanto, crias alguma insegurança na tua vida para que isso aconteça. Portanto, eu mentiria se dissesse que, sim, foi muito estruturado. Não, não foi. Foi tipo muito natural e muito orgânico. E eu acho que, na verdade, tem que ser assim num processo de criação de marca, de branding. Ou seja, o branding tem que ser uma coisa natural, tua, da tua história, da tua vivência. Não dá para ir buscar inspirações e dizer eu gostava muito de ter aquilo. Não dá. E agora que estás a falar sobre branding, e já vou entrar aqui um bocadinho, há muita confusão, pelo menos das pessoas que chegam a mim e pronto, em geral, até às vezes quando pedem um orçamento ou alguma coisa, dizem, eu quero fazer o meu branding. E confundem o branding
com o logotipo, com a imagem, com a identidade visual da marca. O branding não é necessariamente, ok, isto pode estar ligado, mas não tem necessariamente a ver com a parte de imagem. O branding é uma coisa que se sente. Mas diz-nos tu, o que é o branding? Olha, eu acho que, sei lá, eu acho que há muitos conceitos nesta área que não estão e que podem ser adaptados à tua visão, não é? Tipo, daquilo que é. Eu percebo essas pessoas que têm esta coisa do visual ser o branding, porque realmente o branding depois espalha muito e está muito no visual. É notório, não é? Tipo, não dá para ter uma coisa que não bata a. Pergunto isto porque, Ana, porque depois há aquelas outras pessoas que dizem assim: mas eu aqui tenho uma imagem espetacular, investi bastante nesta imagem, neste logotipo, fazer isto tudo bonitinho, meu. Só que não consigo, as pessoas não se ligam a mim, não há. Portanto, tende a haver aqui o tal. Sim, mas lá está, eu também não acredito que nenhum designer tipo pegue e que faça uma marca sem fazer determinadas perguntas. Aquilo que eu acredito muito é que os designers ouvem a toda a hora eu não sei, eu não sei, eu não sei. E esses designers com quem eu trabalho com pelo menos 2 ou 3 designers, aquilo que eu digo sempre é, quando tem um cliente que diz eu não sei, o cliente tem que passar primeiro por outro processo. E às vezes nós, que é normal, para não perdermos o cliente, podemos ter que vamos fazer o branding assim, vamos fazer a imagem assim, e depois ele logo descobre as respostas. E depois aquilo não funciona. Ok? A mesma coisa connosco. Ou seja, branding, pronto. Sim, a Vanessa está aqui a dar. A Vanessa é uma designer espetacular. Assim, ou seja, eu concordo muito com isto. Branding, identidade visual e logotipo são uma família. Pois, exato. Só que eu não acho que. Desculpa, estou a ler as respostas, não devia. Não, continua. Eu passo os feedbacks. Certo, mas, ou seja, aquilo que eu acho é que há todo um processo antes que normalmente as pessoas anulam, não é? De conhecimento, de mergulho na marca, de perceberem quem são, de perceberem porque é que estão a fazer aquilo que estão a fazer, como é que vão chegar às pessoas, quem são as pessoas, não é? Tudo isto. E acho que o designer muitas vezes não faz isto, não é? Pode fazer, não digo o contrário, mas para mim é muito melhor quando há uma equipa e quando tu pegas e, ok, o designer faz isto, eu faço isto, tu fazes aquilo, porque são tudo áreas diferentes. E nós, enquanto freelancers, aquilo que eu sinto é que isto, imagina, numa agência de comunicação, acontece, não é? Eles têm uma equipa grande, uma estratégia, não sei, e Claro. nós, empreendedores, queremos continuar na nossa caixinha e queremos fazer tudo. E não resulta. Não resulta, simplesmente não Exato. resulta. Temos que passar trabalho. Ou seja, eu sou incapaz de tirar fotografias. Incapaz. Se eu tenho jeito, se eu. Mas, pá, sim. Só que a questão é: eu tenho a Margarida Pestana que faz 1000 vezes melhor que eu. Claro. É ela, é a área dela. Portanto, eu vou chamá-la e ela vai trabalhar comigo. E o cliente vai. Eu, por exemplo, faço gestão de redes sociais de um restaurante em que não há nenhum dia em que ela não me diga, pá, Ana, copy bom, epá, fotografia boa. Quando eu digo nenhum dia, não é? Porque Sim. é isto, é uma máquina, Há que se complementar, não é? E nós, pequeninos, no fundo, se um for muito bom numa coisa, complementa o outro que é muito bom noutra coisa e tudo junto faz ali o tal. Entra ali na tal emoção que passa ao cliente para que ele depois também compre daquela marca ou daquele produto ou daquele serviço, seja lá o que for, não é? Mas lá está, mas voltando aqui à parte do branding, o que é que na verdade, quando as pessoas falam assim, então eu também quero ter um branding, mas o que é isso? Pronto, eu acho que o branding depende muito da pessoa com que tu procuras. E a minha primeira questão, e eu faço isto sempre, tem a ver com dizer às pessoas: eu vou-te explicar como é que é o meu processo, e se tu não te identificares, não sentires empatia comigo, por favor, não o faças. Porque eu não vou mudar o processo, eu não tenho essa capacidade de mudar o processo a toda a hora, não é? Eu tenho um processo que resulta comigo, que resultou comigo e que resulta com um tipo de cliente. E portanto o cliente está à vontade para me dizer: ok, tudo bem, mas não é por aí. O meu processo de branding é um processo de autoconhecimento puro. Ou seja, é um processo muito de a pessoa mergulhar nela e perceber quem é, porque é que faz aquilo que faz, quem é o seu público-alvo, o que é que ela quer ajudar e o que é que ela quer fazer e transformar isto em serviços. E transformar isto em o que é que a minha marca é. É um processo longo. Eu, quando faço uma construção de marca assim, são 3 meses com a pessoa, com reuniões semanais.
E, portanto, é um processo longo. Isto é o meu processo de branding, ou seja, aquilo que eu acredito é que o branding é, no fundo, a emoção da tua marca. É aquilo que tu, quando eu tenho que pôr assim numa frase, é isto. É, o branding é a emoção da tua marca. Exatamente. É, quando tu fala, tudo é o teu branding, ok? Não há nada sem o branding. E tu tens sempre um branding. Pode não estares bem estruturado, não Podes saberes, não não. estar a despertar o sentimento certo para aquilo que até tu queres, para quem tu queres atrair, não é? Tu queres atrair determinado público, mas não estás a despertar aquele sentimento, o público não se vai conseguir relacionar contigo, portanto está tudo ali associado. O branding, para mim, é muita emoção, é sentimento, é isso que tu acabaste de dizer, não é? E se depois não temos isto bem feito, acabamos por estar ali, nem sabemos bem o que é que Olha, queremos Catarina, passar. eu defendo muito uma coisa. Eu acho que não há o bem feito e o mal feito em branding. Porque se é a tua história, ela está bem feita. Mas se ele estiver, mas lá está, mas se a história não estiver bem, a pessoa nem percebe muito bem o que tem de passar a história, nem percebe muito bem o que é que no ponto da história dela pode fazer chegar o cliente dela também no fundo, não é? Lá Sim, está. eu Pode. acho que, como eu estava a dizer, eu acho que não há um branding mal feito. O que eu acho é que não há um branding às vezes pensado. Ou seja, eu existo, eu tenho o meu branding, até porque nós falamos de marcas, mas podemos falar de eu. Eu, tu, não é? De marcas, de pessoas. Imagina que eu trabalhava numa multinacional. Eu tenho o meu branding. Eu sou Exatamente. capital, não é? Tipo, Sim. eu sou o meu capital. E, portanto, o branding é isso. E o branding está lá sempre. Agora, o que pode existir é que não é um branding consciente, não houve um processo de insight sobre esse branding. E quando não há um processo de insight sobre esse branding, tu sentes-te muito perdida, é muito natural. A primeira, quase sempre que eu faço um caderno de marca com uma cliente minha, o que me dizem é sempre isto. Ah, é que eu tenho muitas ideias, fazem assim com as mãos. Eu tenho muitas ideias aqui e aqui, e eu gosto disto, mas eu não sei ligar isto. Óbvio. Claro que não, não é? Porque não é um insight. E aquilo que vamos fazer só é insight. É realmente pensar sobre aquilo que estamos a dizer. Como é que estas coisas se ligam. E depois as pessoas perguntam, mas como é que vais ligar isto, Ana? Sabe, há coisas que às vezes até são muito básicas de ligar. Tipo, para mim, tipo, tenho uma cliente minha que tem a ver com receitas e ela pinta. E pinta, tipo, legumes. Portanto, para mim liga tudo com receitas, não é? Mas para ela não ligava, para ela não ligava. Pois. E então, e é natural que não liga, ou seja, para mim ligava de uma forma, mas que não é real. Quando ela me contou a história dela, e quando eu a comecei a conhecer e quando eu comecei a trabalhar o branding dela com ela e a fazer o caderno de marca, as coisas ligaram de outra forma. Ela usa a pintura para uma forma completamente diferente. Ela nem quer pôr aquilo na marca dela. E, portanto, fez todo o sentido. Arrumámos e organizámos o branding dela pela história dela. E isto para mim é muito, muito importante. Não há invenção de história. Não dá. Tipo, Sim. basicamente aquilo que o branding faz é conhecer-te, conhecer a tua história e organizar essa história. Eu acho que a grande questão aqui é mesmo essa, é organizar a tua emoção. Depois começa-se a perder a consistência, não é? Chega ali um ponto em que tu já não consegues sequer não bate a bota com a perdigota, não é? Porque já não. Então, mas outro dia era isto, agora já é aquilo, porque não há ali. A história, se a história for inventada, não há depois. É uma invenção e começas a inventar mentiras à volta daquilo, ou mentiras, ou histórias, não é? Ou coisas fictícias que depois não têm a autenticidade que realmente deve ter uma marca que seja, portanto, que queira passar esse tal branding, que queira passar esse. Sim, Toda essa aquilo, aquilo que eu acho muito é que, por exemplo, quando eu digo que a história é a história que existe, eu, por exemplo, no meu Ana Cossar Pires, que é uma marca pessoal, a minha casa é madeiras e branco. Outra coisa, eu posso adorar um estilo tipo preto e com cor, por exemplo. Agora, eu não consigo construir uma história à volta disso. Não Exatamente. consigo, porque eu não tenho isso na minha vida, porque isso não existe na minha vida, ok? Mas não quer dizer que eu não goste e não quer dizer que na minha história eu não consiga pôr lá que gosto disso, ok? Não tem a ver com isso. Tem a ver só com olharmos à nossa volta e percebermos realmente quem somos. E isso é um processo muito atramado, porque traz-nos o botão de autossabotagem ao máximo. Sim, sim. Porque quando fazemos esse processo, chega uma parte que é inevitável tu ires ver o que é que existe no mercado e comparaste, porque temos esta coisa de um cliente chega, quer muita coisa e nós, em vez de repartirmos umas com as outras, aquilo que fazemos é canalizar tudo para nós
é natural, então nos tempos que nós vivemos, isto vai acontecer muito e é natural, nós não podemos pedir às pessoas que não assim seja, não é? Nós tentamos não cair nestes erros a toda a hora, mas às vezes caímos, é natural. Se a pessoa nos está a pedir uma coisa que nós até, pá, fazemos uma perninha, ok, fazemos, mas o melhor, eu acho, é cada uma estar no seu setor e isto connosco e com os clientes. Ou seja, há lugar para todos. Isto dá para todos. Se realmente nós tivermos a nossa história, porque história igual à minha não há. História igual à tua não há. Eu costumo dizer sempre, todos temos uma história para contar. E agora, o que depois, como depois vamos direcioná-la para aplicar nos nossos projetos, vai depender também da forma como nós vivemos essa história, não é? E aquilo que temos para trazer ao outro através dela. E acho que isso é fundamental. É fundamental para qualquer pessoa que esteja a criar realmente uma marca, um projeto, um negócio. Seja lá, até pode ser um negócio de dizer, uma marca, agora vão todos ter marquinhas. Não, não é questão de marca. Na marca de agora vamos ter todas uma marca registrada disto, daquilo, daquilo outro. Não, é aquilo que nós deixamos para o outro, não é? Aquilo que, se calhar eu olhava para o teu projeto da Ana Colseira e via logo ali uma parte de tal madeira, não é? Tu já deixavas marca. Eu pensava em alguém com uma decoração desse género e pensava em ti, não é? Transmitias aquela tranquilidade, aquela parte do calor das madeiras, essas coisas assim. Mas Ana, antes agora de continuar aqui um bocadinho com o branding, já vamos lá chegar outra vez. Como é que uma psicóloga depois tem uma página de decoração, não é? Como é que ela chega agora aqui a fazer um caderno de marca, o branding? Já estamos aqui a falar do novo projeto, que há um bocadinho levantaste um bocadinho o que é o Grito. Como é que chegas aqui? Como é que passaste da tua marca portanto, de decoração, não é? De organização de casas? Como é que se deu isto? Foi uma coisa natural também? Foi uma coisa que foi acontecendo? Ou foi uma coisa... Foi uma coisa que me doeu muito e que me custou muito, porque mais uma vez era eu a não saber o que é que queria. E isso foi tipo, uau, como assim? Ou seja, despediste para não saber o que é que queres, não vai correr. Hoje em dia eu acho tão natural porque é só a minha história. Portanto, aquilo que aconteceu muito resumidamente foi, eu comecei o projeto Ana Colseira Pires na decoração e nas marcas de decoração e quando falava com essas marcas pequeninas, ainda hoje acontece, aquilo que fazia era dar inputs sobre essa marca. Ou seja, as pessoas contactavam-me, ou eu, sei lá, eu tive uma florista, depois, entretanto, agora umas tintas, e tudo aquilo que acontece é as marcas falavam comigo para o Ana Colseira Pires, eu agradecia imenso, mas depois o que eu mais gostava era conversar com elas sobre a estratégia delas, sobre a marca delas, sobre como é que elas faziam, como é que elas não faziam. E depois, aliado a isso, tinha amigas minhas que tinham marcas e que basicamente aquilo que me foram dizendo foi, ligavam-me a pedir ideias, tipo, como é que fazes, como é que não sei o quê, como é que no Instagram mete isto, mete aquilo, e eu comecei a perceber que todo o meu tempo estava muito canalizado para isso. Aliás, olha, a história que eu mais gosto nisto foi, eu fui tirar um curso, como te disse, de organização de casa, e a pessoa com quem tirei o curso, no final do curso disse-me, olha, o que é que tu giras a minha página de Instagram? E eu, pois, mas isso não é a minha área. E eu sempre tive esta coisa do respeito por não é a minha área, não sei o quê. E as pessoas é que me foram convencendo, e bem, obrigada, que tu não tens que ser formada nas coisas para teres uma área. Ou seja, quando tu sabes as coisas, depois tu vais à procura do conhecimento e depois tu vais à procura das coisas. E são as pessoas que te vão dizendo se o trabalho é válido ou não. Aquilo que tu não podes fazer é vender as coisas como se tu tivesses. Eu não digo a ninguém que tirei marketing digital. Nunca. Claro, eu claro. digo muito... Eu não digo a ninguém que fui tirar uma especialidade. Não fui. Nem sei se vou. Se for, é porque vou sentir falta e vou. Neste momento eu não sinto. E portanto, o que foi acontecendo foi isto. Muito naturalmente eu fui ganhando clientes que queriam trabalhar comigo, que me pediam, e os meus serviços nasceram pelo que as pessoas me iam pedindo. Tal e qual, é mesmo isto. Não há outra maneira. Por isso é que há bocado te dizia que era orgânico. Depois, obviamente, que fui fazendo algumas coisas para completar isto. Por exemplo, o coaching, que foi uma coisa que ouvimos falar em psicologia, que eu não conhecia muito bem, mas que, como recebi coaching, na altura fui tirar a certificação. Ai, Catarina, desculpa, estou aqui a ver pessoas muito queridas que trabalham comigo todos os dias. E, portanto, fui tirar a certificação de coaching e depois, nessa certificação, aquilo que percebi foi, ok, então agora com tudo aquilo que tu sabes, o que é que vais fazer? E foi isso que fiz, muito naturalmente. Essa parte do coaching é muito interessante.
eu também tenho uma história dessa parte, que eu fui para um processo de coaching e mentoring, que tinha a ver, portanto, era por causa do meu projeto inicial, que era o Pomar das Andorinhas, não sei se já leste aqui na minha página, mas pronto. E eu ia com uma perspectiva, e quando passei por esse processo, e das intervenções que se iam fazendo, as pessoas mesmo lá na formação também aconteceu como a ti te aconteceu. Foram de género, oh, Catarina, mas então explica-nos como é que tu fizeste isso, explica-nos como é que levaste a tua marca ali, conta-nos mais. E à medida que eu ia contando, ia passando aquela energia, elas também se sentiam motivadas a fazer. E ali começou-me a dar um clique, porque elas começavam a pedir. E então é interessante que as pessoas falam assim, isto é bom, eu acho que aí tu tinhas uma marca e tu conseguias dar isso. Ao início, para mim, foi muito difícil, porque o Ana Conserpir até o meu nome, sou eu, não é? Tipo, imagina, as pessoas estavam-me a perguntar quase como é que era eu. Então era muito esquisito para mim, ok? A única coisa que eu tinha era os bolos da minha mãe, que também nasceu numa brincadeira, e que as pessoas me foram perguntando como é que a minha mãe fazia bolos. E a minha mãe, não, a minha mãe vende bolos para as minhas amigas, quando eu lhe peço, porque caso contrário ela não faz. Mas, ou seja, mas a questão é, eu não tinha isso, sabes? Nem sequer tinha essa experiência para dar. Portanto, para mim foi muito, muito confuso as pessoas começarem-me a perguntar. Mas E lá está. antes disso, quando eu tinha a frutaria, tive só 7 meses de frutaria, e nesses 7 meses havia pessoas locais, empreendedores locais, que iam à frutaria precisamente para me perguntar como é que eu fazia aquilo. E eu partilhava e elas saíam cheias de energia. Houve algumas que até criaram lojas online na altura e tudo, estávamos em 2013. E aquilo fascinava-me, só que eu na altura, ok, fascinava, mas deixa estar, nem sequer andei. Depois, só passados 5 anos, é que a coisa se começou a dar. Lá está, eu acho que isto de ser orgânico e de ir fazendo as coisas é fascinante, realmente. Pois, ou seja, aquilo que eu te estava a dizer é que, ou seja, para ti, não é? Se calhar, e repara, tu levaste muito tempo mesmo assim, não é? Tipo, é todo um processo. Imaginem eu que não tinha de todo uma marca. Então fazia-me mesmo muita, muita confusão, pá. Eu lembro-me de dizer à Margarida Pestana, eu não vou cobrar isto, eu não vou cobrar isto. Sim, sim. Eu não vou cobrar isto, porque isto sou eu. Tipo, isto sou eu. Eu tinha amigas minhas, tinha uma amiga minha que é cake designer, tinha outra amiga minha que abriu uma mercearia biológica, e portanto fui sempre eu a dar ideias, não é? E repara, pessoas que valorizavam mesmo aquilo que eu dizia e que experimentávamos e que eu dizia, mas eu não sei, opá, eu vejo isto assim. E eu acho que aquilo que tinha era a minha pesquisa. Tipo, eu passo horas e horas na internet a pesquisar coisas que eu adoro. E portanto eu acho que era um bocadinho isso. Mas partilhando contigo uma coisa só para, em relação, quando eu criei esta página que estamos agora aqui a ver, que não era Catarina Temporão, era Cativar, que eu estava-me a esconder atrás de um nome, mais uma vez. Isto também fez parte do processo, portanto, isto criei em 2017, foi depois de ter passado por esse processo de coaching. Passados, pai, quê? 3 meses depois de fazer as primeiras publicações, porque eu só queria partilhar a minha experiência, como é que tinha sido, através das redes sociais, como é que tinha passado do local para o online, pronto, essa perspectiva. E houve um momento em que, na mesma semana, houve 2 pessoas que queriam saber mais sobre os meus serviços. E eu bloqueei completamente, porque eu disse assim, quais serviços e como é que eu vou cobrar disto, que isto é uma coisa minha e é uma coisa que eu faço tão natural. Então estive ali, no primeiro não lhe passei uns orçamentos, estou sincera, estou aqui a abrir quase, passei um orçamento e a pessoa quis adjudicar e eu entrei em pânico. E agora? Agora é que vai ser. E então eu fui sincera e disse assim, a coisa, isto é real. Eu disse-lhe assim, olha, eu vou ser sincera, isto é muito meu, eu sei que vais ter resultados, portanto, eu não te quero cobrar nada para isto, eu faço-te de borla, porque eu quero é ajudar-te. Foi assim. Sim, Portanto, lá está, isto de como tu passaste, não é? Mas cobrar, eu não estou eu ainda hoje faço muita coisa que não cobro, mas sim, atenção. sim. E tenho uma posição muito franca relativamente a isto. Não acho sequer que seja bom para o mercado, ok? Tipo, já fiz essa análise, já fiz essa coisa toda. Agora é bom para mim, eu amo pessoas. Sim. E a questão é, eu acredito muito que quem quer trabalhar comigo, quer trabalhar comigo e não quer trabalhar com outra pessoa que faça o mesmo que eu. E portanto está tudo bem, tipo, está tudo bem mesmo. E trabalho, ou seja, obviamente que e faço muito para pessoas que acredito realmente nas marcas. Não quero, eu tenho os meus clientes, que há orçamentos, que há investimento, obviamente que sim. Acho importante, as pessoas reconhecem de outra forma, é verdade, mas quando eu vejo que é uma marca que eu acredito que é uma marca que tem valor para mim,
para mim, ok? Não, porque todas as marcas têm valor, mas que me diz qualquer coisa que me toca, então bora lá. Eu digo sempre, nunca seja por dinheiro que as pessoas não trabalhem comigo, por favor. As pessoas que trabalhem, que venham falar comigo. E depois logo se vê. Ou seja, nós arranjamos uma forma de Esta questão de cobrar, e está aqui a Inês Costa está a colocar, isto é uma questão difícil quando estamos a fazer uma coisa muito nossa, porque uma coisa é nós vendermos este marcador, nós compramos por 5 euros e vamos vendê-lo a 7 euros, pronto, é muito fácil. Outra coisa é quando estamos a fazer um serviço muito nosso e temos de perceber quanto é que eu vou cobrar por isto. Uma das coisas que eu fiz, depois tu, Ana, partilhas, aqui respondendo à questão da Inês, né? Lá está, eu fiz estes primeiros processos gratuitos e depois começaram a chegar os feedbacks e os resultados que eles tinham conseguido. E eu comecei a pôr-me um bocado a perceber quem eram essas pessoas, não é? O estilo de vida que elas tinham, até mesmo o que é que elas faziam como profissão, o quanto é que iam cobrar por aquele serviço ou por aquele produto, e comecei a perceber qual seria o valor justo para mim, em relação àquele valor que eu também fazia, não é? Aquilo tudo que eu acrescentava à vida daquela pessoa, e qual era o valor que essa pessoa também poderia, portanto, cobrar. Portanto, comecei a fazer ali uma base para aquilo. Foi a forma como eu fiz esse primeiro processo. Além disso, claro que também faço sempre aquela parte mais técnica do género, quanto eu quero ganhar por hora, que é partir uma basezinha, não é? Não vou estar agora a cobrar por um serviço que depois nem sequer, ao fim do dia, nem sequer deu para pagar a conta da luz, não é? Não. Mas o meu processo foi assim, eu fui fazendo isso, lá está, estes tais gratuitos que me apareceram, e eu fui percebendo o real valor, porque até ali eu não conseguia, e ainda agora há alguns processos que eu não consigo ainda perceber o total valor que aquilo tem. Só depois, quando as pessoas continuam a querer trabalhar, é que eu digo, isto realmente tem muito mais valor, se calhar, do que aquilo que a pessoa até pagou, não é? Mas pronto. E como é que tem sido o teu processo nesta criação de preços, por exemplo, também? Já agora. Eu tenho uma relação com o dinheiro um bocadinho péssima. Isto é, péssima. É porque, ou seja, eu tenho que estar confortável, lá está, eu fui a mulher que saí do emprego e que tinha que ter ali, ou seja, eu não vivo nada na corda bamba e nesta coisa, mas eu não faço nada por dinheiro. Ou seja, quando eu não gosto, eu não faço. Pá, isto, eu não estou a dizer que eu não tenho filhos, e eu digo sempre isto, eu não tenho filhos. E, portanto, a coisa, não é? E reparem, quando eu digo que não faço nada por não ter dinheiro, não quer ser mal interpretada. Porque, ou seja, eu já me mantive em empregos porque precisava daquilo ao final do mês para depois dar um salto. Mas eu tenho sempre uma estratégia quando não estou confortável, ok? Ou seja, eu até posso aceitar. Agora já não. Quer dizer, pessoalmente, quando há uma marca pessoal, eu já não faço isso. Mas, sei lá, tipo, andavas na faculdade, querias ir ter um Interrail, isto aconteceu comigo, então trabalhas para ir ao Interrail, não é? Nestas questões. Agora, quando é uma marca pessoal como a nossa, eu acho que a coisa muda um bocadinho de figura. Porque é só tu, portanto, estás tipo a avaliar-te constantemente. Isto é um processo muito duro. E então aquilo que eu faço sempre com os valores é muito simples, na verdade, pensar nas coisas praticamente, ok? Isto para mim, quanto é que eu pagaria por isto, quanto é que eu não pagaria, o que é que eu valho, o que é que eu não valho, o que é confortável para mim, o que é que não é confortável para mim. Vejo outros preços, não é natural ver outros preços, e não é natural, é assim que tem que ser, não é? Senão isto não dava. Respeito muito os outros preços, tipo, não tento perceber porque é que aquele preço é aquele, tipo, vejo e pronto, está bom para mim. Mas realmente aquilo que faço o valor tem que ser confortável para mim. Ou seja, quando eu digo, tem que ser confortável. Eu tenho que pensar, ok, este valor é-me confortável. Não tenho que pensar no cliente. Nessa parte eu não acho que nós tenhamos que pensar no cliente. Não, porque nós também estamos quando nós estamos a entrar na carteira do cliente, estamos logo a castrar, no fundo, o nosso serviço, porque nós nunca vamos saber quanto é que ele tem na conta bancária, não é? Por muito que ele diga, não posso pagar agora, mas ele pode não poder pagar porque quer ter mais dinheiro em conta, não pode pagar por várias razões. Portanto, não podemos... São opções, está tudo bem com isso, não é? A única questão aqui, aquilo que eu faço sempre é confortável para mim, é justo para mim, aquilo que ofereço, tudo ok, então eu sigo em frente. E partilho muitas vezes com os clientes, quando não tenho... Imagina, o meu caderno de marca tem um valor fixo, em que eu estou super confortável, e portanto é aquele valor. Exato. Aquilo que faço, tenho facilidades de pagamento para as pessoas, mas é aquilo que faço, não reduzo o preço, digamos assim, porque isso não faz sentido.
Gestão de redes sociais, começo com o valor base e depois faço um orçamento tendo algumas linhas, coisas que variam, não é? Se o post não é todos os dias, e tenho a minha tabela de preços, e onde eu me sinto assim às vezes um bocadinho perdida ainda é no conteúdo. Quando as pessoas me pedem para escrever uma newsletter, ou quando as pessoas me pedem... Isso ainda é... Pronto. Mas aí também tenho o meu valor à hora e vou adequando. E quando não estiver confortável, eu sei que vou parar e vou dizer, olha, isto não está confortável para mim, e vou muito simplesmente dizer às pessoas, eu aumentei os preços ou eu diminui os preços. Eu não tenho muita questão com o preço. É uma questão que nós falamos no caderno de marca, que as pessoas veem muito, acredito que a ti também, o valor, o preço, não sei o quê, mas eu acho que isso é porque eu tenho, não tem... num dos meus, pronto, principalmente naqueles que estão a começar, há uma parte, uma sessão que é só, portanto é de hora e meia só para a parte de preços. Só. Porquê? Porque as pessoas começam a bloquear-se logo ali. Ai, mas espera, mas e tenho de pôr isso tudo? E agora? Mas tenho de contabilizar isto tudo, mas eu agora não posso cobrar isto. Então há ali depois um processo interno também de desbloquear aquilo, porque lá está, a sentir-se confortável com aquilo que vão apresentar e ao mesmo tempo depois terem um retorno. Portanto, há ali duas faces da mesma moeda, não é? Mas... Eu, por exemplo, no caderno de marca, o preço fala-se tipo para o final. E é uma coisa que eu não intervenho muito. Aquilo que eu dou é tipo, imagina, ok, tu podes saber fazer um preço com IVA, sem IVA, tens as finanças, tipo, vai ver, dou sites de referência, mas eu não faço esse trabalho, muito Pois, sinceramente. é diferente. Nem acho que tenha experiência para ir. Não é experiência, não gosto dessa parte. É a Pois mesma coisa que eu. claro, lá está, não está no teu... Sim, eu gosto muito da parte de conhecer a história da pessoa, de perceber a história, de ligar as coisas. Gosto muito quando as pessoas fazem, tu sempre esteve aqui. É verdade, sempre esteve aqui. É descoberta, não é? É descoberta. Nós estamos aqui quase a terminar a conversa, infelizmente, não é? Ou felizmente, foi uma conversa agradável, mas eu queria só perguntar-te aqui, tenho mais duas questões para ti. Uma delas é, as pessoas, os pequenos negócios, que são, portanto, é o meu público também, em certa parte também acaba por ser um bocado teu público, portanto, os pequenos negócios, quando falo em pequenos negócios, há que entender isto, eu falo micronegócios até. E não quer dizer que, ao serem micronegócios, só ganham 200 euros por mês. Atenção, não tem a ver com o dinheiro que elas ganham ao fim do mês, tem a ver com o facto de serem feitos a uma, duas pessoas, três pessoas. É mais pelo número de pessoas que fazem parte daquele negócio, está bem? Uhum. Então, portanto, para os micronegócios e para os empreendedores ou novos empreendedores que estão agora a querer começar, ou então até agora há os negócios locais que querem começar a trabalhar a sua posição no online, bem, por aí, vamos entrando por aí, como é que essas pessoas podem trabalhar o seu o branding, podem começar a estruturar, dá-me só 3 dicasinhas, assim, como é que podem começar a pensar nesta parte do branding e fazer então esta diferença na comunicação das suas marcas, dos seus projetos, produtos, serviços, por aí. É muito injusto e provavelmente eu vou dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, mas eu não faria nenhum branding de uma marca sozinha. Pronto. Eu não fiz o meu, não acho que trocar bolas, ok? Às vezes há a possibilidade de trocar bolas com algumas amigas que é uma troca de serviço, eu falo muito nisto, ou seja, eu, por exemplo, com a Margarida Pestana faço muito isto, toma lá um serviço, dá cá outro. Sim, troca de serviço. Mas eu não faria um processo de branding sozinha, porque nós sabemos a nossa história, mas a pergunta certa tem que lá estar por outra pessoa, na minha opinião. Portanto, o primeiro conselho que eu dava era procurem alguém que seja a vossa referência e que sigam esse caminho, ok? Há coisas mais baratas, há coisas menos baratas, há coisas mais acessíveis, menos acessíveis, mas procurem realmente uma pessoa que tenham muita empatia e que consigam realmente conectar-se com ela e escolham com o vosso coração. Eu acho que é mesmo isto, não, sem grandes rodeios, escolham a pessoa para trabalhar convosco com o grande coração. Com o coração. Depois, assim, em termos de coisas, eu não acho que possa começar uma marca para fazer um rendimento quando estão com o corda ao pescoço. Portanto, metam-se numa posição mais confortável para fazerem esse processo de branding, porque ele não é um processo fácil, não é um processo leve e, portanto, que estejam estáveis, ok? Que consigam... Não é de um dia para o outro que aquilo vão me meter a fazer nisto e vamos sair já nisto E sobretudo não é tipo de um dia para o outro quando eu me sinto super vulnerável e super tipo eu não tenho rendimentos, eu não tenho não sei o quê, pronto, isso não é bom. E portanto, isso era o segundo ponto.
E depois, terceiro ponto, eu acho que tem muito a ver com, mesmo que não dê nada, foi um processo vosso. E eu acho que isto é super importante as pessoas perceberem. É partirem para a coisa desta perspectiva. Ok, eu vou escolher uma pessoa com quem eu confio, com quem gosto de conversar, ponto número um, e eu vou trabalhar e acreditar nessa pessoa, em mim e nessa pessoa. Segunda coisa, eu estou estável para fazer esta caminhada. E terceira coisa, se isto não der em nada, eu ganhei. Ou seja, sabes aquela coisa das viagens? Nós não ficamos com nada no final, mas nós fomos. E é Exatamente. exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É, não vai... Quando as pessoas me começam a perguntar, tipo, na primeira sessão, se isto vai dar certo e se vão ter uma marca, não sei. Não tenho uma bola de cristal. Não vai dar. Eu não tenho uma bola de cristal, não vai dar, acho que ninguém sabe. A única coisa que eu sou é sincera ao longo do processo todo. Imagina, quinta sessão, não está a dar, não vai, está ali. E eu sou sincera, até porque muitas vezes, partilhando, não é? Às vezes há pessoas que nos chegam um bocadinho em situações mais vulneráveis e somos nós que temos que dizer à pessoa, não vai dar, não, assim não vai dar para crescer, não é? Porque nós também não conseguimos depois fazer um processo e cobrar por esse processo com uma pessoa que está super vulnerável. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Eu não tenho muito, ou seja, eu em gestão de redes sociais não tenho muito isso. Tenho negócios que neste momento estão a atravessar uma fase dificílima, mas que são negócios muito estruturados e, portanto, ok, é uma fase. Isto, em gestão de redes sociais, em cadernos de marca aparece muito pessoas que tipo, estão completamente perdidas da vida e que tipo, querem fazer. E eu isso tenho um bocadinho de medo. Agora, também há muitas pessoas que acham que estão perdidas da vida e não estão. E não estão, exatamente, também. Tipo, só estão ali a tentar jogar, não é? Tipo, uma pessoa que tem um emprego estável, uma pessoa que só que tem o desejo de construir uma marca, não está nada perdida, não é? Isso não é a parte perdida. Exatamente. O estar perdida, quando digo estar perdida, é não tem dinheiro, não está desesperada, tipo, está numa situação claustrofóbica no emprego. Isso sim, claro. Já está numa situação em que está a fazer aquilo quase por boia de salvação. Então isso se calhar não vai resultar, não é? Quando é Sim, quase por desespero e vamos fazer porque toda a gente está a fazer e até isto se calhar vai-me salvar, porque há muito esta ideia, não é? Agora toda a gente tem de empreender. Não, não. eu costumo dizer, eu vivo com uma pessoa que se eu lhe digo que ele tem que empreender, ele tipo, não, ele adora trabalhar por conta de outrem, fica Mas, super. portanto, Não, isso é tudo bem, não tem problema nenhum. Não somos todos empreendedores, não somos todos advogados, não, quer dizer, não é? Mal seria. exatamente. Ana, então aqui só temos mais uns minutinhos, que isto demora uma hora, é para não estarmos aqui depois com cortes. Para dizer que estava aqui uma rapariga que agora já perdi, mas a perguntar se o direto ia ficar gravado. Vai ficar gravado também. Só se acontecer alguma coisa, assim, além do Instagram, além, porque às vezes o Instagram dá-lhe assim umas coisinhas, mas acho que não. Então, antes de terminarmos, e porque a conversa podíamos estar aqui o dia todo, porque eu gosto de falar, de falar e de coisas muito parecidas ainda por cima. Sim, mas vamos de fazer mais. Quem sabe um dia não vais cá acima ao Tominho, isto já deixando aqui em jeito de conversa, porque Boa. acontece quase tudo em Lisboa. Acho que é a altura de, quando isto tudo acabar, É passarmos. engraçado que todas as pessoas, desculpa interromper, todas as pessoas acham que eu moro em Lisboa. Então, onde é que moras? Eu moro em Palmela, Concelho de Palmela. Mas Mas é lá por baixo, não é? sim, não, Palmela é abaixo. Eu estou em 30 minutos na Gare do Oriente, em Lisboa. Mas para nós daqui do Alto Minho, Lisboa é já tudo, para baixo de Santarém já é quase tudo Lisboa, estás a ver? Portanto, é tudo lá para baixo. É tudo lá para baixo. Não, mas eu sou apaixonada por Lisboa e passo a minha vida em Lisboa. Aliás, a quarentena só me está a gostar porque eu não posso ir a Lisboa. Portanto, Claro. sim, essa ideia e vivi 7 anos em Lisboa. Mas é engraçado, as pessoas não tiram essa ideia de mim. Eu acho, tipo, eu que moro no campo e estou sempre a dizer que moro no campo, depois recebo mensagens a dizer que é Lisboa. E Eu vi ontem uma publicação tua e eu assim, mas ela mora no campo, mas ela está em Lisboa, como é que ela mora no campo? Ok. eu moro no Marqueteiro. Eu até pensei que aquilo era quase uma visão tua, estás a ver? Nada. Eu moro, mas as ovelhas passam aqui. Eu não tenho correio. Isto é. É parecido aqui com a zona, é parecido aqui com a zona. Ana, lá está, já falaste um bocado sobre isto, mas assim, em jeito de resumo, um conselho para quem quer, quem não sabe ainda muito bem o caminho a seguir, portanto, porque já passaste por um processo, né? Já estiveste aí e continuas, porque já vais agora começar um Ai, novo parece que não acaba. continua. Isto é muito. Mas quem não sabe muito bem para onde quer ir, mas sabe que no fundo quer criar alguma coisa dele, como é que elas podem preparar-se para dar um primeiro passo? E claro, porque se não darem o primeiro passo, não vão entrar em ação. Isso nós já as duas sabemos, não é? Mas lá está. Só falta um minuto, estamos aqui a avisar o. Portanto, tens um minuto para dizer como Ai meu Deus, mas tu ligas que isto cair ou não?
Ou não Depois, estás aí? sim, depois vou tentar retomar e depois isto. Mas Ok, pronto. Uma coisa. Ai, eu fiquei muito nervosa agora, parecia a televisão, só tem um minuto. isto é tipo o pitch. Sim, não, mas vê lá, sério, se quiseres ligar, volta a ligar. Pá, uma coisa que. Um Pronto, conselho. Para essas pessoas que eu querem dar espaço e estão em decisão que caminho a seguir, não sabe, têm muitas ideias, às vezes não conseguem estruturá-las. Como é que sim, podem lá tomar? está. Ou seja, eu acho que se calhar respondi mal à outra pergunta, porque tu perguntaste-me três coisas do branding e eu E fui já para. deste um bocadinho à chega, sim. Sim. Portanto, eu acho que repetiria as mesmas coisas, não é? Estar numa posição confortável, escolher uma pessoa que se Então identifica. espera aí. Eu vou Tá terminar, bem, vou reiniciar para dar o conselho final, pode ser? tá bem, querida, Temos obrigada. volta, porque temos 22, nós queremos ver os 22 aqui a voltar. Então até já. A Diana também gosta muito de falar, estou eu aqui a dizer que vais dar um conselho final. Ok. Sim, já. Sim, eu confesso que esta coisa agora foi muito emocionante, tu a voltar e não ir. É, Não é? se conseguimos bater aqui para os 22. 10 já cá estão, faltam mais 12, que eram os que Ah, estavam. A ver se ok. ninguém ficou Estavas perdido a dizer no que meio. uma pessoa que estavam, desculpa, não Sim, falar por tu. Falaste em 22, mas eu não percebi. não estava a perceber. Mas pronto, depois as pessoas veem também. Sim, Então, o que é que eu estava a dizer? Pronto, ou seja, basicamente, se calhar aqueles três conselhos que eu dei para o branding, dava agora, novamente, todos iguais, e a nível do branding, se calhar é que mudava a minha resposta, ou seja, eu acho que as respostas foram trocadas. Em relação ao branding, eu acho que tem a ver com estarmos mesmo preparados para nos conhecermos e não nos auto-julgarmos a toda a hora. Ou seja, estarmos confortáveis com quem nós somos e, ok, bora lá, tipo, conhecer-me. E perceber que se nos vamos conhecer temos defeitos e temos lacunas e temos dificuldades e, portanto, isso é um processo duro e então é a abertura para esse processo de branding. Depois, dentro do branding também, eu acho que tem muito a ver com não esperar um resultado imediato, como dizias há pouco. As coisas demoram, ok? Então não vão com pressa. Não vão com pressa. Mas repara, todos os conselhos que eu estou aqui a dar é um bocado isto: é respeitem-se e respeitam quem trabalha com vocês e confiem nas coisas e naquilo que realmente querem fazer. Confiem em vocês e confiem em quem trabalha com vocês. Eu acho que não há muito, sabes, falando de branding, ou se dar o primeiro passo ou não dar o primeiro passo, pá, é tudo um bocado igual. Depois há aquela história que estavas a dizer de mete em ação porque senão nunca vai acontecer, feito é melhor do que perfeito, pronto, aquelas coisas assim que nós vamos ouvindo, eu acho que sim. Feito é melhor do que perfeito, essas coisas todas. No entanto, também percebo as pessoas que não querem fazer às três pancadas e que querem fazer. Há de tudo, ok? É respeitar a pessoa, é respeitar o processo de cada pessoa. É isso. uma coisa que eu acho que é muito importante e que tu falaste quando foi no teu início, quando acabaste por escolher estar agora aqui, ou a vida te escolheu para estar agora aqui, que é, tu tiveste, numa fase tiveste um apoio da família, não é? Depois há Uhum. aqui esta fase que com certeza tens o apoio das pessoas com quem fazes troca de serviços, ou que te apoiam de outra forma, ou que até pagas o serviço, não importa. Eu, para mim, no processo como empreendedora, das coisas que sinto que faz-me mesmo falta, que é uma coisa que eu não lamento nunca ter investido, é a parte de encontrar alguém que apoie nessa fase, em determinada fase. Vamos imaginar que agora é na fase de caderno de branding, então pedir o apoio de alguém que nos ajude naquela parte. Não ter esse medo de, ou aquele do quero fazer tudo sozinha e não vou pedir a alguém para me dar uma dica sobre isto ou uma ideia sobre aquilo, ou então ajudar-me neste processo durante X tempo para conseguir fazer isto. Acho que essa parte do apoio. Olha, vou partilhar uma coisa contigo que, ou seja, o meu processo, eu fiz o meu processo do caderno de marca, eu, não é? Eu, Ana, fiz o meu processo depois. Além de, eu fiz um outro processo e foi aí que aprendi com os meus mentores, mas depois fiz o meu próprio processo para ver se realmente me identifico. E quando escrevi, uma das coisas que eu tenho muito é que eu sou muito aberta, tipo, em termos de partilha, de dizer eu faço assim, eu cobro isto, tipo, o meu site vai ter os meus valores todos, tipo, eu não escondo nada. E mesmo se me quiserem vir perguntar, é pá, venham, está tudo bem para mim. E pronto, e respeito imenso quem não faz, atenção, e tem clientes que não fazem, que me explicam porque é que não fazem e está tudo bem. Agora, eu sou muito de dizer, tipo, esta coisa, por exemplo, o meu marido está empregado, o meu marido tem um emprego, hoje em dia nada é certo, mas tem, Fixo. tem uma estabilidade. Eu vivo numa casa própria, os meus senhorios são os meus pais, e eu digo isto sempre, a toda a hora, ou seja, eu tenho muitas condições para fazer aquilo que faço.
ok? Tipo, eu não sou utópica. E isto, eu digo isto a toda a gente, eu sou muito transparente. Aliás, as pessoas normalmente acham que me conhecem muito bem porque eu digo estas coisas. Eu acho que isto é tipo o básico da vida. As minhas emoções é que são outra coisa. Na verdade, eu digo isto muito, e quando fiz o perfil das pessoas com quem vou trabalhar, sabes que não é esse o perfil destas pessoas que querem empreender e que querem fazer uma marca, é até de esconderem um bocadinho as coisas, e é um bocadinho de não contarem, de não sei o quê. E eu Sim, fiquei tipo, oh meu Deus, então mas esperem, eu sou assim, eu não vou conseguir mudar-me para estar a falar com estas pessoas. E obviamente que isto cai, não é? Obviamente que, não, tu vais ser aquilo que queres ser, tu vais partilhar aquilo que tu queres partilhar e depois, obviamente, que as pessoas vão vir se quiserem este registro e se quiserem este estilo, ok? E portanto, na verdade, é uma coisa que eu sei que me prejudica porque se calhar não chega às pessoas, a tantas pessoas, o perfil delas não é esse e eu já estive naquele lado e portanto, ok. claro. Mas depois também acredito que vou atrair as pessoas certas para mim, as pessoas que realmente querem, tipo, mesmo. E sabes que eu noto sempre alguma desconfiança quando eu faço isto. Sempre. Eu tenho muito poucas pessoas tipo, digo abertamente: olha, bora trabalhar juntas, bora criar não sei o quê. E as pessoas ficam, tipo, a olhar para mim do género: então, mas somos da mesma área. Então, sim, então, tipo, qual é Sim, a não cena? tem de haver isso, né? Não tem de haver isso. Não, não tem que haver isso. Ou seja, a questão é mesmo essa. A questão é, se tu queres trabalhar comigo, não vais querer trabalhar com outra pessoa. Vamos unir esforços, ok? E eu acho que isso é... Claro que dentro, então, da nossa área, tu tens que ter uma mentora. Aliás, a pessoa que eu mais admiro e que mais me deu conselhos, nunca trabalhei com ela, nunca tive essa oportunidade, mas ela tem uma história... Ela trabalhava na empresa onde o meu marido trabalha, enfim, nós conhecemos Sim, e eu gosto imenso dela. E ela tem 1000 mentores e está sempre a falar disso. E eu adoro, que é a Filipa Maia. sim, sim. A Filipa Maia é uma referência brutal. Aliás, atenção, a Filipa Maia tem um discurso que eu não vou ter. Eu não sou. Aliás, digo-lhe muitas vezes que ela é muito espiritual, não é? Eu não, não, ela não é muito espiritual, mas tem aquela vertente dela. Sim, E sim, eu, aquela vertente, sim. assim, eu não sou assim, mas eu partilho imensas coisas com ela. Tipo, assim que eu tive tipo, o logo do grito, foi tipo para ela que eu mandei, sabes? Tipo, Claro. não tem mal nenhum nisso. E nem assim de como concorrente, muito É o pelo tal contrário. apoio também, no fundo, não é? Não é por estares na mesma área que não, essa pessoa até te pode dar uma perspectiva muito mais realista, vá, da coisa, mais autêntica, porque ela está ali e já passou por aquilo, ou porque, portanto, eu acho que isso Sim, é é. tão fácil como isto. Imagina que nós fazemos, para já, eu acho que nunca há o fazer exatamente a mesma coisa. Mas pronto, vamos imaginar que uma pessoa. E a pessoa me diz assim: olha, eu sou aqui do Norte e eu só tenho. Eu gosto mais do presencial. Ok, Catarina, tenho aqui uma pessoa. E a seguir vens tu e dás-me. Está tudo bem. Sim, Tipo, ou sim, seja, a questão das ferramentas, da partilha, isto para mim é tudo muito básico. E eu acho que sim, que tens muita razão, que é nós, às vezes, até temos alguma vergonha de ir buscar essa ajuda, porque, então se eu faço, tipo, olha, a Margarida Pessanha, não sei se ela está por aqui ou não, mas ela dizia muito isto, que é, uma fotógrafa que não tem fotografias. Claro que não. Tipo, ela não consegue fotografar-se ela própria, não é? exatamente. É normalíssimo. Portanto, ela tem que recorrer a um serviço, muitas vezes recorre a mim, e desta parte acho que até sai bem, mas, ou seja, não tem mal nenhum, não é? Tipo, dizer, eu preciso. E nós, a Margarida Pestana, por exemplo, marca sessões em que diz, pronto, claro que eu estou ali a ouvir o que ela me diz, não é? Porque ela é que é fotógrafa, mas as pessoas desenrascam-se, peçam ajuda, façam a vossa comunidade, não tenham medo. Depois há pessoas que nós vamos gostar, outras que não, mas sozinhas não vamos a lado nenhum, mesmo. Exatamente. Ana, foi um excelente conselho. Obrigada. E olha, eu quero agradecer-te por este. Já estamos aqui a 1h20, em 1h10, 1h10, Ah, ok. 1h10, 1h10. E dizer-te obrigada por esta conversa, por teres dado este tempo e também obrigada a todos que estão a ver também, porque acho que a interação foi muito interessante aqui. Sim, E as perspectivas. hoje não ligámos muito aqui às mensagens. Não, Temos... eu nos diretos nunca ligo muito, porque depois acabo por perder o que eu quero, a conversa que eu acho que é importante passar. Então, se depois alguém tiver alguma dúvida, isto eu digo Uhum. sempre, ou manda mensagem para mim, eu encaminho para a Ana, ou então manda para a Ana e ela encaminha para mim. Portanto, está tudo bem, então sempre à vontade Boa. para mandar mensagens. Mas ficam aqui também os comentários, nós vamos revendo aqui algumas coisas, não é? Uhum. E obrigada, Ana. Espero que continues aí e que o grito seja o grito mesmo. Sim.
Olha, deve ter sido a primeira pessoa que não me perguntou porque é que se chama grito. Boa. Porque o grito talvez tenha a ver com uma parte da voz, de tu poderes expressar aquilo que esteja, não sei. Sim, sim, acho que sim. Depois vais ver a descrição. Acho que. Mas sim, é mais ou menos isso. Mas acho que o grito é muito individual, mas que agrupa muitas pessoas. Não sei se tens esta ideia. Quando Sim, tu gritas, é o teu grito, tu estás a expressar qualquer coisa, mas não há ninguém que não olhe, não é? exatamente. Isso é boa ideia, é boa ideia. Mas pronto, então obrigada e espero um dia Obrigada. destes possamos falar mais sobre outros assuntos e quem sabe até presencial e tu vires cá acima ou eu ir lá abaixo, mas se calhar cá acima. E Vou vamos deixar matar este, cá este acima. vírus primeiro, não é? Para nos É, libertarmos todos um bocadinho. exatamente, exatamente. Boa. Obrigada, Catarina. Foi um gosto. Sempre. Eu gosto imenso destas plataformas e, portanto, vamos fazer mais vezes, de certeza. Boa. Ok. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Um beijinho. Muito bom. Obrigada. Beijinho. Obrigada. E assim terminou, portanto, o nono episódio do Conversário com a Ana Colceiro. Obrigada a todos por terem estado desse lado. Quinta-feira eu vou regressar com o Conversário e desta vez o convidado a convidada, neste caso, vai ser uma empreendedora moçanense, à semelhança do que fiz na outra quinta-feira. E espero que continuem a estar desse lado. Qualquer dúvida que tenham, é só enviar mensagem e estamos aqui para responder ou até para partilharem alguma coisa sobre o vosso processo de criação do vosso projeto ou ainda pré-criação do vosso projeto. Portanto, obrigada e até breve.